Shalom, shalom! Vamos falar neste vídeo o que você não conhecia sobre a Torre de Babel. Tem coisas muito profundas para você conhecer sobre este assunto. Mas antes mesmo de começarmos, eu gostaria de te convidar a deixar o seu like e também a se inscrever no canal, acionando o sininho e todas as notificações. Para entender a Torre de Babel, você precisa começar a ler Gênesis capítulo 10, para você entender alguém, uma pessoa está por detrás deste projeto. Um reino foi estabelecido e dentro deste reino havia este projeto que era a Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 10, no versículo 8, Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Nós aqui encontramos um homem chamado Nimrod, e Nimrod teve um reino em uma cidade que por nome de Babel. Por isso, Torre de Babel, porque era uma torre na cidade de Babel. Quem era Nimrod? Nimrod era um homem, como aqui está descrito, um homem poderoso. E este homem poderoso na terra, ele era caçador diante do Senhor. Mas quando você lê em hebraico, está escrito que ele era caçador contra o Senhor. Nimrod, para você entender melhor, Nimrod é uma sombra do anticristo. E quando nós olhamos, é muito semelhante, por isso que é sombra, o anticristo se levantará para estar governando um governo mundial globalizado com um único governo, uma única moeda, uma única religião. E neste governo, ele quer trazer tudo contra Cristo. Todos os princípios dele são contra Cristo, assim como Nimrod. É um caçador contra o Senhor. É um homem que, ele é um caçador, mas o que ele caça? Você sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para buscar homens, para levá-los ao engano e afastá-los de Deus. Esse é o grande projeto dele, porque ele não quer estar sozinho no lago de fogo e de enxofre. Por isso, ele se levantou para ser um caçador de vidas preciosas contra Deus, para ferir o coração de Deus, assim como Nimrod. Nimrod estabeleceu um reino, e neste reino, os homens estavam distantes de Deus. Então, todos os projetos destes homens eram contra Deus. Agora sim, nós vamos para Gênesis capítulo 11. Nimrod está no governo e, de repente, homens debaixo do governo de Nimrod tomam uma decisão. Versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Vamos ver até aqui. O projeto destes homens foi em unidade. Como eu disse, hoje o mundo globalizado tem um desejo. O mundo, as trevas estão governando, é a maioria. E o intuito destes homens que estão no governo, nesta globalização, é simplesmente divulgar as trevas. Por isso que está tão difundido, tudo aquilo que é errado tem propaganda fácil, são vídeos viralizados e é transmitido na televisão, nos canais no YouTube, com liberdade, não há censura. Mas quando nós vamos falar algo de Deus, temos que tomar cuidado com as palavras que usamos para não sermos cancelados. O que a gente está vendo? Nós estamos vendo que o reino de baixo, esta é a atmosfera propícia para o anticristo surgir. É o reino da confusão, porque Babel é a palavra em hebraico, Balá, que significa confundir. Então, este reino de confusão, este reino de desordem,
é o que está imperando na Terra para preparar a atmosfera para o anticristo se manifestar. Os homens se uniram para fazer algo para ferir o coração de Deus, um projeto muito longe da presença de Deus. Esta unidade satânica é o que aconteceu na Torre de Babel, é o que está acontecendo agora. E quando falamos de torre, na verdade estamos falando de zigurate. O que é zigurate? Zigurate é como uma pirâmide, uma edificação muito usada antigamente para a adoração de deuses, porque eram edificações enormes, parecendo, como eu disse, uma pirâmide, mas o platô dela tinha um platô no pico, no topo, tinha um platô e não é uma forma piramidal no final. E ali nesse platô havia adoração, eles acreditavam que havia um encontro entre deuses e homens, e por isso os homens poderiam receber poder dos deuses e se tornar semideuses, se eles agradassem aos deuses, levando sacrifícios e fazendo todas as vontades dos deuses. Eles, embaixo eles tinham o templo e no alto eram como que escadas por fora nessa edificação em que os homens poderiam subir para adorar a esses deuses. Eles acreditavam que era uma conexão entre céu e terra para receber poder sem Deus, para receber a glória sem Deus. É um projeto onde Deus não está neste projeto. Muito parecido com tudo que nós vemos. Pessoas querendo o seu próprio reino, querendo o poder, a glória e o dinheiro, mas sem Deus. E quando nós olhamos para este projeto, esse zigurate, nós podemos imaginar a grandiosidade desse projeto por um projeto de Nabucodonosor. Muito tempo depois, Nabucodonosor mandou fazer um zigurate com 2.089 metros, estou lendo as medidas corretas, 2.089 metros de altura e 100 metros de largura. E por aí você imagina como eram magníficos esses zigurates, edificações enormes. E quando eles começaram a construir esse projeto, eles falaram o que eles desejavam. Está escrito no versículo, continuando no versículo 4, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornamos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O objetivo continua sendo o mesmo, adoração a si mesmo, homens amantes de si mesmo, é o que está escrito na palavra, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo, egoístas e homens que querem o seu próprio reino. E aqui, continuando, ele diz: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Quando nós chegamos agora nos últimos dias, então é importante entender a Torre de Babel para o que nós estamos vivendo. Como eu disse no início, a atmosfera está sendo preparada para que o anticristo estabeleça o seu governo, que será como uma Torre de Babel, que será como um zigurate. Homens que amam a si mesmo, que querem grandes projetos sem a presença de Deus, que ridicularizam tudo que pertence a Deus, mas Deus fará como fez na Torre de Babel. Deus exercerá o seu juízo. E nós vemos isso escrito em Apocalipse, quando o Senhor virá e ele confundirá, porque o anticristo estará com o seu reino lá em Jerusalém, profanando o templo, e o Senhor virá com juízo no Armagedon, e ele espalhará, ele exercerá o seu juízo, aonde todos serão mortos e serão lançados no lago de fogo e de enxofre, juntamente com o anticristo. Esse é o juízo de Deus, por isso que a Torre de Babel
é uma sombra do que vai acontecer no governo do anticristo. Eu espero que você tenha entendido o que realmente a Torre de Babel significa e que você possa deixar o seu like e compartilhar este vídeo com muitas pessoas.